A gente vai fazer oi meninas, porque eu falo assim, oi meninas, tudo bem com vocês? 1, 2, 3 e... Oi meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E finalmente estamos... Ai, tem que olhar pra cá. Finalmente nós estamos aqui para gravar o vídeo do relato de parto da Sofia. Estamos iguaizinhos. Então, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, porque eu acho que vai ficar muito longo. Então, algumas coisas vocês têm que saber antes de realmente partir pro parto, efetivamente, né? Primeiro, vocês têm que saber que a gente estava se preparando para um parto humanizado. Eu tenho que falar um pouco mais alto, eu acho. A gente estava se preparando para um parto humanizado, então, aqui na casa de parto no Japão, que a gente pesquisou tudo. Nós contratamos uma doula, que eu super recomendo contratarem uma doula. Contratem. Muito bom. Faz muita diferença, né, amor? Totalmente. Nossa, sem ela, nem imagino como seria. Sim, faz muita diferença. Tanto antes, a doula, ela não fica só no parto, ela faz um acompanhamento antes também, ela deu aulinhas pra gente. A Tami, na verdade, foi mais que uma doula, ela virou nossa amiga. E depois também na amamentação, eu tive aula sobre amamentação antes da Sofia nascer. Então, quando a Sofia nasceu, eu tava muito mais preparada, não tive nenhum problema com pega, nada. E o acompanhamento, assim, é excelente. Excelente mesmo, ainda mais sendo pais de primeira viagem, né? Sim. Foi muito bom mesmo. E você ainda nem falou, e não vamos falar agora, mas teve uma parte que sem ela, eu acho que nem imagino como fosse. Sim. Mas, se você ficou curioso, fica aí pra ver que vai ser mais pra frente. Vai ser nessa ou na parte 2? Acho que na parte... Não, acho que um pouco nessa. Começa nessa. É. Então, no final do vídeo, vocês vão me entender muito bem. Sim, eu sempre quis, sempre foi um desejo do meu coração experimentar o parto normal, vivenciar essa experiência, porque eu achava que o meu corpo já sabia fazer. Por Deus ter criado dessa forma, ser a forma como ele planejou, então eu desejava muito ter essa experiência antes mesmo de estar grávida da Sofia, sempre foi um desejo do meu coração. Então, a gente estudou, a gente planejou, pesquisamos tudo para que a gente conseguisse um parto humanizado aqui no Japão. Eu tinha um pouco de medo, eu assumo pra vocês, de fazer assim. Verdade, no tanto começo. Que no começo, a primeira decisão nossa, a Gabi sempre quis, desde o começo, eu fiquei meio assim, a gente foi ver uma outra clínica, daí, mas por causa do coronavírus, por causa de algumas situações que teve aí, a gente acabou voltando pra essa opção. Mas daí eu procurei saber melhor, fiz o acompanhamento junto com ela nas consultas, com a parteira. E aí você teve segurança, né? Aí eu vi que é muito bom, depende, óbvio, do local, mas o local, pelo menos que eu estive, que eu vi, é muito preparado, é muito seguro, tem toda a parte pensando em saúde, alguma coisa se acontecer, acho que a Gabi vai falar que tem a parceria com o hospital. Sim, todas as casas de parto são conveniadas, né, com Então, o qualquer hospital. coisinha que acontece, eles já tem um número ali, uma linha de emergência só para essa situação, se precisar, para ir direto para o hospital, né? Mas foi acompanhando lá na primeira consulta, vendo todo o cuidado, todo o equipamento que eles têm também, eu fiquei bem mais tranquilo. Sim, os acompanhamentos, na verdade, o pré-natal é tudo feito na casa de parto. Só os exames de sangue, porque até o exame de urina é feito lá na casa de parto. Mas os exames de sangue, aí tem que ser feito no hospital. Então, é sempre assim, hospital, casa de parto, né? Que a gente tava indo no pré-natal da Sofia. Só que, né, a gente faz planos, nós planejamos, só que sempre quem dá a última palavra é Deus, né? E quando eu já tava de 40 semanas da Sofia, ela tava prevista pra nascer dia 2 de setembro de 2020. 2 de setembro de 2020, tinha completado 40 semanas. E aí, nesse dia, eu tive uma consulta na casa de parto, né, pra acompanhar. E aí, eu não tinha nenhuma contração, tava bem assim, sem nenhum sinal mesmo, né? A Sofia não... Bem tranquilinho. Bem tranquilinha, assim. Sem pressa. Sem pressa alguma. E assim, a Tami sempre fazendo
usando algumas ferramentas, algumas estratégias para induzir algumas coisas naturalmente. É claro que de forma bem leve, porque eu tinha acabado de fazer 40 semanas, né? Então, ela já tinha feito massagem comigo, acho que foi, na verdade, acho que foi na consulta de 40 semanas depois da consulta que ela fez uma massagem, que ela apertou alguns pontos que são para induzir. Tem muitas coisas interessantes, assim, para induzir naturalmente, né? Então, isso já tava, assim, induzindo aos poucos, mas nada muito, como que eu vou dizer? É natural, né? São coisas que não faziam mal. Sim, nada sintético, né? Isso. E aí, Abusivo. nem é abusivo também, né? Aí, nesse dia, nessa consulta do dia 2 de setembro, que eu tava de 40 semanas, a parteira falou pra mim que, como eu não tinha nenhum sinais, e era o meu primeiro filho, né? Minha primeira filha, e eu já tava de 40 semanas, e ela achava melhor eu ser encaminhada para um médico, pro hospital, pra ver a opinião do médico, pra saber como que eu tava, pra poder fazer um exame mais detalhado e ver a situação, né? E então ela me encaminhou pra 2 dias depois, era numa quarta-feira, dia 4, pra eu ter uma consulta com o médico. O médico que eu já estava passando já nos dias de exames, né? Como eu disse no pré-natal. Acho que foi uma sexta-feira. Eu falei o quê? Quarta-feira. Ah, eu falei errado, tá? Foi numa sexta-feira. Mas dia 4. Isso, dia 4. A Sofia estava prevista para o dia 2 de setembro, que era numa quarta-feira. Isso, acho que Aí, aí dia se confundiu. 4, aí foi sexta-feira. Isso mesmo. Muito bem lembrado, Marzinho. Escolhi. Tem uma colinha aqui. Então, aí nessa consulta do dia 4 no hospital, o médico fez, né, o exame, fez ultrassom, depois fez aquele ultrassom transvaginal, né, que fala. É assim que fala? Acho que sim. Acho que é assim que fala. E aí ele falou assim que o colo do útero tava muito alto, né? Que a Sofia tava muito alta ainda, que o colo do útero tava muito duro. Alguma coisa assim, gente. Eu não sou muito boa com esses nomes Colo assim, do não. útero estava alto. Alguma coisa nesse sentido, assim, tá? Aí a Tami me corrige se estiver falando alguma coisa errada, porque pra eu fazer o roteiro desse vídeo, eu mandei áudio pra Tami. Porque muita coisa a gente esquece. Nossa, a gente dá uma amnésia, assim, depois do parto. Aí eu pedi pra ela me lembrar alguns detalhes pra fazer o roteiro. E aí, nessa consulta, o médico disse pra eu fazer um raio-x. No mesmo dia mesmo, ele já pediu um exame de raio-x dentro do hospital. Aí eu fui fazer. E aí, vendo o raio-x, ele falou pra mim que medindo a circunferência, né, da cabeça da Sofia, seria impossível eu ter passagem. Que não seria possível a Sofia nascer de parto normal. Aí eu fiquei, assim, né, em choque, porque a princípio a gente se planejou, né, a gente estudou, a gente se preparou para um parto humanizado em uma casa de parto. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei assim, nossa, né? Mas, assim, até que eu fiquei triste, eu até fiz uns stories no Instagram, na verdade, falando que eu tava triste. Só que eu descansei em Deus, sabe? Aí, a partir desse momento, começou a mudar a minha oração. Eu só comecei a pedir pra Deus para que eu queria que fosse a minha vontade, na verdade era um parto normal, só que independente de ser parto normal ou cesárea, eu queria que o parto da Sofia fosse uma experiência marcante para mim, que fosse uma experiência que eu tivesse com Deus, algo assim sobrenatural mesmo que acontecesse, sabe? E sim, realmente aconteceu algo sobrenatural, que depois vocês vão entender. E aí, nesse dia, ele falou pra mim, né? É impossível ter passagem pela circunferência da Sofia, como que tá hoje. E ele falou pra mim, você tem 2 opções. A gente pode marcar uma indução de parto pra segunda-feira, né, que ia passar o final de semana, e aí a gente ia marcar na segunda-feira a indução de parto pra começar já, ou então a gente já partiu pra cesárea. E aí, como não tinha risco, né,
Não, tava bem tranquilo. Fez os exames, ela tava bem. É. Batimento cardíaco, tava tudo Uhum. tranquilo, né? Tava tudo bem com a Sofia, então eu falei assim que eu queria então induzir o parto. Aí o médico deixou bem claro pra mim que poderia acontecer de marcar a indução, eu começar a indução, começar a aumentar as contrações, sentir dor à toa e ter que partir pra uma cesárea. Por isso que a escolha era minha, né? Eu poderia sentir dor à toa, mas eu falei que eu queria induzir o parto, né? E ainda você nem tava comigo no hospital, né? Não Que podia ir. você não tinha como ir por conta do corona, né? Ele nem podia estar lá. Então, eu conversei com ele por mensagem, perguntando o que ele achava. E aí, ele apoiou porque a Sofia tava tranquilinha, tava super bem com ela. Então, Você também? e comigo também, tava super bem também. E aí, então, a gente partiu pra indução na segunda-feira. Só que antes disso, no domingo, dia 6, era num domingo, a Tami, ela mora em outra cidade, na verdade, e ela veio pra minha casa, pra nossa casa aqui. Na verdade, era na outra casa, não era nessa. Ela veio pra nossa casa pra começar uma indução natural. Mas aí já era uma coisa bem mais, assim, uma indução atrás da outra, assim, sabe? Porque antes, até então, a gente tava usando algumas ferramentas, mas era tipo numa consulta de 39 semanas, depois na outra consulta de 40 semanas. Aí ela já veio no dia 6 pra fazer aromaterapia, usar alguns óleos Como se essenciais fosse específicos. Uma última tentativa, né? Uma última tentativa pra ser parto normal. Ou então, até, na verdade, aumentar, né, os ritmos, assim. Na verdade, aumentar não, porque nem tinha contração. Eu não tinha nada. Começar, na verdade, o trabalho de parto, né? Então, ela usou aromaterapia, ela fez uma escalda-pés com alguns óleos que ajuda a induzir o parto naturalmente. Aí, a gente fez uma receita de um shake natural. E eu também fui pro furô antes de dormir. E sim, foi ótimo. Todas essas ferramentas, essas estratégias que a Tami usou, porque de madrugada eu comecei a sentir contração. E que eu não tinha nada antes, né? Eu comecei a sentir contração de madrugada, mas ainda não tava ritmado, né? Aí quando eu dormi e tudo, aí no dia seguinte, quando a gente acordou pra ir pro hospital, a gente saiu pra caminhar antes de ir pro hospital. A gente foi caminhar porque caminhar também ajuda bastante, né? E a gente caminhou, também ficou comigo, me ajudou em alguns pra eu agachar também, que ajuda, fazer alguns agachamentos. E aí as contrações começaram a ter um ritmo, mas ainda estava bem curtinha ainda, né? Tava bem curtinha. A gente seguiu pro hospital. E aí, no hospital, eles já tinham me explicado que o processo da indução do parto era primeiro com comprimido. Eles iam me dando comprimido pra ir ajudando a dilatar. E depois, quando o colo do útero já tivesse bem molinho, na verdade, aí eles iam partir pro soro. Quando eu cheguei lá no hospital, eles já tinham falado que o meu colo do útero já tava bem mole. Então, eles já iam partir direto pro soro, que não ia precisar do comprimido, né? E aí... chegou a parte horrível, né? Horrível mesmo. Porque na casa de parto, a gente tava se preparando pro Charlinho estar comigo o tempo todo. Ele ia poder participar do trabalho de parto. Ele ia poder ficar depois também na internação, né? Depois que a Sofia nascesse. E aí, como eu comecei a induzir lá no hospital, né? O médico falou que não tinha como mais eu fazer na casa de parto, né? Indução tinha que ser no hospital. Então, por conta do coronavírus, ele não podia estar junto. Então, ele tinha que ficar 15 minutos só. Só 15 minutos de visita. E foi aí que começa a parte que a gente falou da Tamires, né? Sim. Que uma das coisas, com certeza, todo o serviço dela, todo o trabalho que ela fez foi sensacional. Mas ela, pelo fato dela ser uma doula, ela podia estar com a Gabi ali. Então, ela não precisou ficar sozinha. Então... todo o resto do serviço dela, todas as partes que eu acompanhei, as que eu não acompanhei, que a Gabi me contou, foi sensacional, maravilhoso, mas extremamente importante. E eu fiquei tranquilo de saber que ela estava ali com a Gabi, porque pelo fato de eu não poder estar, mas ela estava lá como profissional, ela tinha essa permissão. Ela só podia estar lá, na verdade, porque ela era doula.
né? Isso. Porque aí eles consideram como parte da equipe médica, né? Isso no hospital que eu estava. Tem Isso. muitas clínicas e hospitais que, mesmo sendo doula, não pode entrar. E aí as doulas têm que fazer atendimento online, né? Que é possível também. Que no Japão é muito novo, não são todos os lugares que conhecem, né, as doulas. Isso. Uhum. Mas isso ajudou muito. Que eu fiquei tranquilo não, porque eu queria estar lá, né? Mas Você ficou mais seguro, né? mais seguro. Isso. Uhum. E era uma profissional, né? Sim, é. Então é isso. Esse foi a primeira parte do vídeo de relato de parto. Depois eu vou liberar a segunda parte, que eu vou contar mais no... Como foi os dias lá, né? os dias. Então você já tem uns spoilers aí de como que foi. Foi um acamparto, como diz... Acampa-parto? Como que ela fala? Acamparto. Acampa-parto, acho. Acampa-parto, como a Tami disse. Porque, ó... Sofia tava bem tranquilinha aqui, não queria sair de nada. Esse coronavírus, que Eu não nada, tava eu ia nada fugir. tranquilinho. Não, subindo pelas paredes. Tava. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas sobre o parto, vocês podem deixar nos comentários, em algum lugar. Me mandar no... Como que chama aquilo? Inbox? Direct? No direct. Isso. Vocês podem me mandar no direct que a gente vai estar respondendo na segunda parte do relato de parto, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Bye, bye.